Capítulo 53. Flechas choviam dos telhados enquanto Kallen e os outros recuavam pela rua que levava à praça. Kallen mantinha o olhar para frente enquanto corria. Não tinha coragem de olhar para trás. Sabia que não tinham escolha, mas deixar aqueles homens morrerem nunca lhe cairia bem, nem ele jamais desejaria que isso acontecesse. À sua frente, Vairil girou e se ajoelhou em um único movimento fluido, disparando uma saraivada de flechas contra o enxame de Urax que avançava em sua direção. Gotas perdidas em um oceano. Acima, Kallen podia sentir Valeris voando pelo céu, circulando em direção à rua, o vento ondulando sobre seu corpo blindado, a pressão aumentando em sua mente. Abaixem-se! Gritou Kallen, embainhando sua espada e empurrando Vairil e Eric para o chão. Arcana, Tarmon e os outros que haviam recuado com ele seguiram o exemplo enquanto Valeris descia abaixo, aproveitando a rua estreita para despejar uma coluna de fogo de dragão sobre os Urax. Os soldados aplaudiram enquanto as feras eram consumidas pelo fogo vermelho-alaranjado, gritando, uivando e queimando. Eles ainda acreditavam que Valeris era um membro da guarda dracônica. Houve um clarão de luz e um raio roxo disparou para o céu. O coração de Kallen se contraiu e seu corpo ficou rígido quando o raio atingiu o flanco de Valeris. O dragão soltou um rugido de dor avassalador enquanto espiralava para longe, caindo em direção a um telhado próximo. Kallen soltou um grito, caindo de joelhos, a dor de Valeris queimando em suas veias, perfurando sua mente. A mão de Eric pousou no ombro de Kallen, puxando-o para se levantar. Kallen, precisamos. Kallen atacou, lançando um fio de ar em Eric, derrubando-o no chão. Os únicos pensamentos que ecoavam na mente de Kallen eram os de Valeris. Ele estava vivo. Kallen podia sentir o coração do dragão batendo, lento e constante. Mas a dor era tanta. O raio atingira Valeris na lateral, desde a parte inferior da asa até a articulação da pata traseira direita. Kallen precisava chegar até ele. Podia usar os prédios, atravessar os telhados. Assim que Kallen se dirigiu à porta de um prédio próximo, um rugido de desafio percorreu sua mente. Imagens de Eric, Tarmon e Vairil, acompanhadas pelo mesmo sentimento de proteção que Valeris sempre teve por Kallen. A intenção de Valeris era clara: proteger nossa família. Uma onda de vergonha percorreu Kallen da cabeça aos pés por ter atacado Eric. Ele se virou e se viu cara a cara com o amigo, que estava tirando a poeira do peito. Desculpe, eu. Conversamos sobre isso depois, disse Eric, com a expressão imutável. Ele está bem. Ele vai sobreviver, respondeu Kallen. Sinto muito. Eric apenas assentiu. Palavras não eram necessárias. Mas uivos e gritos de guerra sinalizaram que os Urax haviam continuado seu ataque, avançando em meio aos restos, agora minguantes, do fogo dracônico de Valeris. As criaturas eram implacáveis. Kallen observou alguns dos maiores, os marcados de sangue, como Arcano chamara, emergirem da fumaça e das chamas, suas runas lançando um brilho vermelho escuro na noite enevoada. Precisamos ir, disse Arcana, ajeitando as vestes. Precisamos entrar na praça. Quando Kallen e os outros cruzaram a soleira e entraram na praça aberta, as fileiras de soldados se fecharam atrás deles, formando um muro na entrada da rua, exatamente como haviam feito antes. Kallen não tinha notado antes, mas parecia haver apenas duas entradas e saídas da praça principal, a rua que eles tinham acabado de descer e a do lado oposto, que levava ao porto. Fileiras de soldados se posicionavam firmes em cada entrada, 50 fileiras de... A praça estava exatamente como quando eles passaram pela última vez, lotada de colunas de soldados, alguns com armaduras pesadas, lanças longas e escudos retangulares, outros com cota de malha e couro, carregando uma variedade de armas de longo alcance. 3 longas fileiras de besteiros estavam atrás das fileiras de soldados fortemente blindados nas entradas de cada lado da praça, prontos para enfrentar qualquer fera que pudesse atravessar as linhas defensivas. Lá em cima, alinhando cada telhado que emoldurava a praça, havia fileiras de arqueiros intercaladas por figuras escuras cujas vestes negras balançavam ao vento crescente. Os únicos novos ocupantes da praça estavam do outro lado, perto da entrada oposta, quase 200 soldados montados nos maiores cavalos que Kallen já vira na vida. Deviam ter 18, talvez até 19 palmos de altura. Cada cavalo era negro como azeviche, com pescoço grosso e poderoso e cascos que pareciam capazes de triturar aço. Eles só viram uma vez, mas já ouvirás histórias. Vassum de Blackthorns. Não há cavalos de guerra maiores em todo o continente, disse Arcana, seus próprios olhos demonstrando o mesmo senso de reconhecimento que os de Kallen. Eric se virou para ela, com os olhos se estreitando em linhas finas. O Império só rouba os melhores.
Ele quase cuspiu as palavras, desviando o olhar de Arcana assim que terminou de falar. Não havia nada que Kalen pudesse, ou quisesse, dizer. Ele detestava trabalhar com o Império tanto quanto Eric. A simples ideia disso fazia seu sangue gelar. Mas toda vez que isso acontecia, Kalen repetia as palavras de Tarmon em sua cabeça. Esta noite, aqueles homens e mulheres não são soldados do Império. São apenas pessoas. Pessoas que não querem morrer. E eles precisam de nós. Eles precisam de você. Eles precisam de uma Dralade. Segurar. Kalen virou a cabeça em direção ao chamado. Os Uraks haviam alcançado os soldados que controlavam a rua, colidindo contra eles como um deslizamento de terra. Acima deles, flechas choviam, cortando a horda que avançava abaixo. Qual é o seu plano? Tarmon perguntou a Arcana, revirando os ombros e aliviando o peso da espada larga em suas mãos. Nós nos levantamos e lutamos. Kalen sentiu Arcana alcançando a centelha enquanto falava, envolvendo-se em fios de ar. Esse é o seu plano. Eric ofegou, encarando Arcana. Vamos todos morrer. Você tem uma melhor, ó sábio guerreiro. Arcana arqueou uma sobrancelha. Eu não imaginava. Meus magos de batalha nos telhados, junto com os arqueiros, devem afinar suas linhas. Quando eles invadirem a praça, os besteiros dispararão uma saraivada, então nós, Arcana gesticulou em direção a Vairil e Kalen, os repeliremos com a centelha, dando tempo para as lanças formarem a linha. Se muitos conseguirem passar, os espinhos negros os aniquilarão. Por quanto tempo podemos manter isso? Não sei, admitiu Arcana. Eles vão conseguir passar eventualmente, mas precisamos reduzi-los o máximo possível. Será que o dragão pode? Não vou arriscar ele em campo aberto daquele jeito de novo, Kalen interrompeu, com a voz firme. Ele estendeu a mão para Valeris, fazendo uma careta devido à dor que queimava o flanco do dragão. Valeris estava deitada em um telhado a oeste. Fique lá. Um estrondo desafiador respondeu, causando um tremor em sua mente. Muito bem. Mas você não conseguirá mantê-lo fora desta luta indefinidamente, e quanto mais tempo ele ficar longe, maior a chance de todos nós morrermos. Kalen não respondeu. Ficou parado ali, encarando Arcana. Um grito de gelar o sangue soou, e Kalen nem teve tempo de se virar antes que o corpo de um homem despencasse dos telhados próximos, com os ossos estalando e rompendo sua pele ao atingir o chão, sangue coagulado se espalhando pelas pedras. Ainda em choque, Kalen levou a mão ao rosto, limpando com os dedos uma mistura espessa de sangue e fragmentos de osso da bochecha. Olhando para baixo, não seria possível dizer que a pilha amassada de sangue, osso e couro fora um dia um homem. Ele teve que conter o vômito com a boca. Outro grito ecoou, depois outro, enquanto mais soldados desciam dos telhados acima, caindo na praça. Não eram apenas os soldados. Uma mulher de capa preta se chocou contra a pedra ao lado de Tarmon, perfurada na barriga por uma enorme lança negra com uma gema vermelha brilhante incrustada na lâmina. Kalen podia sentir o pânico se alastrando pelos soldados como uma pedra jogada em um lago. Não demoraria muito para que eles cedessem. Eles estão pulando, gritou um dos soldados, apontando a mão para o telhado de um prédio próximo. A princípio, Kalen não entendeu o que o homem queria dizer. Certamente os homens não estavam pulando dos telhados. Ninguém sobreviveria àquela queda. Mas então seus olhos avistaram um enorme marcado de sangue parado no parapeito do prédio, com suas runas vermelhas brilhando. Com um salto poderoso, a criatura se jogou do telhado. A fera esmagou 2 soldados sob seus pés ao pousar, esmagando seus ossos como se fossem galhos. Abrindo seus braços musculosos, a enorme criatura soltou um uivo gutural, cuspindo saliva no ar. Com os olhos ardendo de fúria, a fera investiu contra a linha de besteiros que estava à sua frente. Mais marcados de sangue seguiram o exemplo, saltando dos prédios acima, destruindo soldados como se não fossem nada. Então, os homens se separaram. A horda de Uraks invadiu a praça, abatendo soldados lorianos enquanto corriam. Gritos e lamentos ecoavam pela praça, superados apenas pelos uivos dos Uraks enquanto eles perseguiam suas presas. A Kalen! Gritou Tarmon, brandindo sua espada larga no ar, partindo um Urak ao meio, no umbigo. Em questão de instantes, Tarmon, Eric e Vairil estavam ao lado de Kalen. Foi somente quando Kalen sentiu Arcana buscando fios de terra, espírito e ar que percebeu que a maga de batalha estava com eles. Ela não havia fugido nem os deixado para morrer. Kalen ainda a desprezava, e a todos os seus semelhantes, mas, pelo menos, a respeitava. A maré de Uraks estava quase chegando. 6 metros. Kalen estendeu a mão para Valeris. O dragão já estava no ar,
lutando contra a agonia que o queimava. Através dos olhos de Valeris, Kalen podia ver a verdadeira enormidade do que eles enfrentavam. O exército Urak se estendia por toda a longa rua, até o pátio que ficava diante dos portões e mais adiante, invadindo o resto da cidade. Deviam ser milhares deles, dezenas de milhares. Kalen cerrou os dentes. Ele não conseguia nem começar a contar o número de vezes que havia reconsiderado sua vida. Mas agora, ao lado daqueles que chamava de amigos, sentia de verdade que aquele era o fim. Não havia saída. Ele finalmente veria sua família novamente. Ele finalmente veria Ain. 15 pés. A massa de pele marrom e cinza coriácea sibilava ao se mover, olhos vermelhos e dentes amarelos e irregulares, lâminas e lanças enegrecidas. Misturados à horda estavam os marcados de sangue, pelo menos 60 centímetros mais altos que os demais, com luz vermelha e fumaça saindo das runas gravadas em sua pele. 10 pés. O sangue nas veias de Kalen percorreu seu corpo com rapidez. O som de cascos batendo contra pedras enchia os ouvidos de Kalen, e as batidas repetitivas abafavam todo o resto. Por Loria. Pelo Império. Gritava o regimento de cavalaria de Blacktor, que se lançava contra os Uraks que atacavam, sua formação semelhante a uma ponta de flecha. Nem mesmo os Uraks conseguiam resistir aos enormes cavalos de guerra negros, cujos cascos esmagavam ossos e as espadas curvas de seus cavaleiros cortavam a pele rija. A carga da cavalaria destruiu completamente o flanco esquerdo dos animais em investida, avançando cada vez mais para o centro. Mas, a menos que recebessem alívio, a cavalaria ficaria presa na massa invasora. Acima, as escamas brancas de Valeris brilhavam ao luar enquanto o dragão se abaixava, os lábios retraídos, o corpo pronto. Kalen podia sentir a fúria que invadia Valeris, infiltrando-se em sua própria mente, acendendo a fúria de sua alma compartilhada. Com um rugido que fez a poeira do chão tremer, Valeris colidiu com a massa de Urax, esmagando ossos sob suas garras, cortando membros e rasgando aço enegrecido. Então, com um chicote de sua cauda em forma de ponta de lança e um estalar de asas, Valeris ergueu-se no ar mais uma vez, agarrando o marcado de sangue em suas mandíbulas. Balançando a cabeça da esquerda para a direita, o dragão rasgou a fera ao meio, espalhando sangue sobre a luta abaixo. Outro raio roxo surgiu de algum lugar na massa de Urax, mas Valeris desviou no último segundo, deixando o raio atingir a lateral de um prédio, quebrando a pedra. Enquanto Valeris subia mais alto no céu e os soldados o aplaudiam, Kalen entrelaçou os fios do ar e do espírito em sua voz, elevando-o acima de tudo, enquanto a energia de Valeris ondulava por seu corpo. A mim, guerreiros de Eféria! Avante! Todos os pelos do corpo de Kalen se arrepiaram enquanto ele rugia seu grito de guerra. Ele não era corajoso. O medo o percorria a cada batida do seu coração. Mas se aquele fosse o dia em que ele morreria, ele não partiria em silêncio. Como se por vontade própria, suas pernas o carregaram para frente, avançando em direção aos Urax. Ele não precisou olhar para saber que os outros estavam ao seu lado. Kalen cerrou os dedos em volta do cabo da lâmina e se inclinou para o ataque, puxando fios de ar e terra enquanto fazia, sentindo o poder de Valeris pulsar através dele. Ao lado dele, Arcana estendeu fios de terra, empurrando-os contra as armaduras de aço irregulares usadas por vários Urax, forçando-os a desabar para dentro, esmagando ossos e órgãos em uma série de estalos violentos. As criaturas desabaram no chão, engolidas pela horda que as atacava. Vaeril permaneceu próximo de Kalen, tecendo fios de ar ao redor deles, lançando lanças no ar sempre que eles chegavam muito perto. Prendendo a respiração por um instante enquanto corria, Kalen espalhou seus fios de terra pelos fragmentos de pedra estilhaçada que cobriam o chão à sua frente, partindo-os em cacos menores, afiados e fortes. Levantando os cacos do chão com fios de ar, Kalen os lançou em direção aos Urax como uma centena de virotes de besta. As feras uivavam ao caírem. Com a força de Valeris fluindo por ele, Kalen mal conseguia sentir o dreno se esvaindo na borda de sua consciência, um fio d'água de um oceano. O coração de Kalen parou por uma fração de segundo antes de ele se lançar no meio da luta. Sem pensar duas vezes, ele mergulhou no dragão golpeador, deixando as formas dos Vidaria fluírem por ele. Ele era os Vidaria. Ele era os ventos ardentes. Eric, Vaeril e Tarmon se moveram ao seu lado, abrindo caminho entre os Urax e abrindo caminho até os cavaleiros dos espinheiros negros. Soldados imperiais se reuniram ao redor deles, fortalecidos pela investida, gritando brados de guerra enquanto se moviam. Alguns dos cavalos majestosos caíram, despedaçados pelas monstruosidades ao redor deles, mas a maioria ainda estava de pé, seu tamanho e as lâminas de seus cavaleiros mantendo os Urax afastados. A ponta de uma lança negra cortou a parte externa do braço esquerdo de Kalen. Foi apenas um arranhão, mas a dor queimou. Recuando,
ele ergueu a lâmina no ar e abriu a garganta do Uruk, observando a fera cair, engasgando, no chão. Ele seguiu em frente, seu golpe o levando para frente. Ele arrastou a espada pelo peito do Uruk seguinte, então a ergueu com as duas mãos para bloquear o golpe descendente de outro, cravando a lâmina nas costelas da criatura, enterrando-a até o cabo. Puxando fios de ar, Kalen empurrou o Uruk para longe de sua lâmina, fazendo com que seu corpo colidisse com mais companheiros. À sua esquerda, Tarmon se movia entre as criaturas como um pêndulo da morte, sua espada larga balançando em movimentos poderosos, cortando carne e osso. Quando Kalen se virou, um dos Uruks colidiu com ele, jogando-o no chão. Enquanto ele recuava, tentando desesperadamente se levantar, a criatura avançou, brandindo sua lâmina enegrecida em um arco descendente. Uma flecha cortou o ar, atingindo o olho do Uruk. Kalen observou Vaeril saltar por ele, deixando o arco cair no chão. O elfo deslizou para trás da criatura, puxando a espada da bainha, cortando os tendões do Uruk com um único movimento. Gritando e agitando os braços em uma fúria quase cega, o Uruk caiu de joelhos, com sangue escorrendo pelo rosto, cobrindo os dentes amarelos e irregulares. Então, ele ficou mole quando Vaeril enfiou a lâmina em suas costas e peito antes de puxar a espada e soltar a criatura no chão. Já falamos antes sobre você tentar se matar, não é? Eric estava de pé sobre Kalen, com a mão estendida. Kalen tentou dar um meio sorriso ao pegar a mão de Eric, mas não tinha a capacidade do amigo de sorrir enquanto todos ao seu redor estavam isolados do mundo. Parte dele invejava a capacidade de Eric de se distanciar, mas outra parte jamais quis atingir tal habilidade. Kalen se recompôs, respirando fundo. Olhando ao redor, viu que a maioria dos Blackthorns havia conseguido se libertar da multidão e preparavam um segundo ataque. Os Blackthorns atacaram mais 2 vezes, e mais 2, destruíram as linhas Uruk. Kalen nunca vira cavalos tão poderosos e cavaleiros tão disciplinados. Não importava quantas vezes eles atacassem os Uruks, sua coragem nunca vacilou. Mas enquanto a cavalaria manobrava para atacar mais uma vez, Kalen viu algo que esperava nunca mais ver. O mundo ao seu redor escureceu, e um arrepio percorreu sua espinha. Antes que pudesse pensar em gritar um aviso, o que não adiantaria de nada, uma onda de choque percorreu o ar, atingindo os flancos dos cavalos, levantando-os do chão. Alguns dos Blackthorns escaparam do impacto do golpe, mas mais da metade jazia aleijada no chão, com os ossos quebrados e retorcidos, seus cavaleiros mortos ou presos sob eles. Ali, parados na fonte da onda de choque, estavam 2 figuras em mantos negros. Os mantos não eram adornados com as mesmas espirais azuis da criatura contra quem Kalen lutara em Beldoar, mas ele não precisava levantar os capuzes para saber o que havia por baixo. Pele pálida, lábios finos e quebradiços, gelados e frios, poços escuros no lugar dos olhos que bebiam a luz. Um arrepio involuntário percorreu o corpo de Kalen, sua garganta ficou seca e ele teve que lutar arduamente para manter a sensação de desesperança sob controle. Apenas uma daquelas criaturas quase os matara. Eles não tinham chance contra 2. Não sem a Ezon e os outros. Uma escuridão pulsava em uma das mãos do desvanecido, como se as sombras se unissem na ponta de seus dedos. Então, em instantes, ele empunhou uma lâmina de fogo negro e tênue. A mesma arma que o desvanecido em Beldoar empunhara, uma lâmina nitral. Eu pensei que eles lutassem pelo Império, disse Eric, com a voz trêmula. Os desvanecidos não lutam por nenhuma nação, sibilou Arcana, estreitando os olhos para as criaturas. Eles servem a Efilatir. Ninguém mais. São seus arautos. Embora esta seja a primeira vez que os vejo se opondo abertamente ao Império. Enquanto Arcana falava, outra criatura se libertou da batalha furiosa ao redor deles. Uma espécie de Uruk. Um longo manto cinza e prateado, sem mangas, cobria sua pele coriácea. Chifres curtos e farpados brotavam de sua cabeça, e seus olhos brilhavam em um tom carmesim. Na mão direita, a criatura segurava um longo cajado de madeira, com uma pedra preciosa vermelha brilhante cravada em sua ponta, presa ali por galhos retorcidos de madeira. Uma lâmina enegrecida estava presa à base do cajado, perversa e escorregadia de sangue. Por alguns instantes, a criatura ficou ali, com os olhos fixos em Kalen e nos outros, sem piscar. Então, fez algo que Kalen jamais esperaria. Falou. Você ousa trazer outro. As palavras do Uruk se elevaram acima do estrondo da batalha, cortando o caos, amplificadas por uma força invisível. Sua voz era áspera e entrecortada, cada palavra arrastada como se tivesse um gosto amargo na língua da criatura. Parando, respirou fundo e falou novamente, o lábio curvado no canto da boca, expondo uma fileira de dentes amarelos e irregulares. Eu vou sangrar
Todos, vocês. Sem esperar por uma resposta, Uruk ergueu seu cajado no ar, soltando um rugido profundo e primitivo que irritou os ouvidos de Kalen. A pedra preciosa cravada no cajado do Uruk brilhou, sua luz vermelha se tornando mais intensa e vibrante. À medida que a pedra brilhava, jorrava fios de fogo que serpenteavam ao redor do cajado, tremeluzindo ao vento. Então o Uruk atacou, os desvanecidos se movendo como víboras ao seu lado.